Meu marido, Elijah, mentiu que estava preso nas montanhas atrás da minha cidade natal e pediu ajuda ao meu pai. Apesar da tempestade, meu pai correu para ajudá-lo, mas ele foi pego em uma inundação repentina. Seu corpo foi arrastado por quilômetros e quando as equipes de resgate o encontraram, ele estava irreconhecível. Os socorristas me disseram que as últimas palavras do meu pai foram: meu genro ainda está preso nas montanhas. Vai e salve-o. Mesmo em seus momentos finais, ele estava pensando na segurança de Elijah. Desesperado, liguei para Elijah várias vezes. Quando ele finalmente atendeu, riu e disse: querida, diga que me ama 3 vezes agora mesmo. Irritada e confusa, eu perguntei: por que você mentiu para o meu pai? Então ouvi a voz de uma mulher, sua namorada Gianna. Ela deu uma risadinha e disse: desculpe-me, perdi uma aposta. Elijah estava apenas me ajudando ao fazer aquela ligação. Não fique brava com ele. A culpa não foi dele. Eu disse friamente: diga ao Elijah para voltar. Eu quero o divórcio. Elijah fez uma careta. Por algo tão trivial, você nunca estará à altura da Gianna. Tratei do funeral de meu pai sozinha. Os parentes me incentivaram a chorar se eu estivesse triste, mas não caiu uma única lágrima. Ninguém perguntou sobre o paradeiro de Elijah, e eu não me importei. Durante 2 dias fiquei vagando sem rumo pela casa, entorpecida. Então, Elijah finalmente voltou. Ele tirou os sapatos de couro, afrouxou a gravata e caiu no sofá, parecendo exausto. Vá correr a água do banho. Elijah latiu. Quando não me mexi, ele franziu a testa. Por que você ainda está aí parado? Você é surdo? Não me ouviu? Quando foi que ele começou a falar assim comigo? Não consigo nem me lembrar. Eu costumava pensar no homem que se ajoelhou para me pedir em casamento, chorando como um tolo, prometendo que depois do casamento ele ganharia o dinheiro enquanto eu seria responsável por ser bonita. Mas agora eu havia me tornado uma mulher cansada e desgastada, e ele me olhava com cada vez mais desgosto. Na sala de estar, a parede mais proeminente ainda exibia um pergaminho que ele havia escrito: o casamento é 1000 luzes, e sempre resta uma luz para você. Eu costumava achar essa frase romântica. Mas como ele voltava para casa cada vez mais tarde, às vezes nem voltava, as palavras começaram a parecer dolorosamente irônicas. Ele poderia ter voltado fisicamente, mas seu coração e sua alma estavam com outra mulher. Você ainda está bravo? É só uma coisa pequena. Você ainda não superou isso, não é? A paciência de Elijah se esgotou, seu tom ficou mais agudo. Eu não queria discutir, mas sua atitude desdenhosa fez meu sangue ferver. Uma coisa pequena? Estava chovendo muito, e as pernas do meu pai não eram fortes. Como você pode ser tão insensível, pregando uma peça tão cruel nele? Como pode se considerar humano? Ele matou meu pai por causa de uma aposta. A ideia de meu pai, mesmo em seus últimos momentos, se preocupando em salvar Elijah, me despedaçou. A dor era tão avassaladora que eu mal conseguia respirar. Minha única família neste mundo, um homem que havia suportado tanto sofrimento, teve seu fim dessa maneira. Como posso aceitar isso? Elijah finalmente notou meus olhos vermelhos e inchados. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei. Você está tão chateado porque papai reclamou com você? Eu já expliquei tudo. O que mais você quer de mim? Sinceramente, papai explodindo por causa de uma coisa tão pequena. Cale a boca, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Você não tem o direito de sequer mencionar meu pai. Quando Elijah tentou se aproximar de mim novamente, notei leves marcas de batom na gola de sua camisa, a cor de pera vermelha favorita de Iana. A imagem dele se abraçando intimamente passou por minha mente, fazendo-me sentir mal. Cambaleei até o banheiro e vomitei por um longo tempo. Elijah se encostou no batente da porta com a testa franzida. O que há de errado com você?
Você está grávida? Seu tom não continha expectativa ou surpresa, apenas uma pitada de pânico. Ele não queria que eu estivesse grávida, uma criança interferiria em sua busca pela liberdade. Levantei-me e olhei para ele com frieza. Você está com medo? Veja o que você está dizendo. Por que eu estaria com medo? É que minha carreira está decolando. E como você está grávida, não tenho tempo nem energia para cuidar de você. Ele tirou uma requintada caixa de seda do bolso e a jogou para mim. Aqui está o colar personalizado que lhe prometi com seu nome gravado nele. Abri a caixa e reconheci o colar imediatamente. Gianna havia postado uma foto dele no Twitter, acompanhada de uma legenda. Ele disse que um presente de pelo menos 7 dígitos seria digno de mim. O colar de Gianna tinha um diamante de sangue, enquanto o meu não tinha. Como estudante de design de joias, eu sabia que o valor de mercado desses 2 colares diferia em centenas de milhares. Depois de 8 anos de casamento, eu havia me dedicado a ele, mas nem sequer avaliei um presente de 7 dígitos. Peguei o colar com a ponta dos dedos e disse sem rodeios: vou considerar esse colar como um presente de divórcio. Ao ouvir a palavra divórcio, Elijah ficou surpreso. Seu rosto escureceu e ele disse: isso ainda não é suficiente? Estou tentando aplacá-lo há tanto tempo. Se quiser o divórcio, chame seu pai. Se ele concordar, não vou impedir você. Como não respondi, ele supôs que eu acabaria desistindo, como fizera antes. Mas dessa vez mantive minha posição. Eu fui muito tolerante com você, deixando-o escapar de tudo. Reflita sobre isso, eu disse friamente. Tenho outras coisas para fazer, então vou embora agora. Ele olhou para o celular, onde a tela exibia Gianna. Ele estava indo vê-la novamente. Eu joguei o acordo de divórcio preparado para ele. Não vá embora ainda. Assine isso. Ele se abaixou para pegar o acordo de divórcio, sua expressão se distorceu de raiva. Você está pedindo por problemas, ele rosnou. Tudo bem, se é isso que você acha, então assine, respondi completamente sem paciência. Por alguns segundos tensos, a sala ficou em silêncio. Elijah desligou o telefone, veio até mim e perguntou com uma calma forçada: Addison, você não tem outra pessoa, tem? A pergunta era ridícula. Como ele poderia sequer pensar em tal coisa? Nossa conexão era profunda. Lembrei-me de como nos conhecemos. Elijah havia ficado preso nas montanhas durante uma pesquisa, com o carro atolado na lama. Meu pai passou de carro e o ajudou. De longe, vi Elijah interpretar mal o gesto de meu pai. Meu pai tinha levantado 2 dedos, mas Elijah pensou que ele estava pedindo $20. Quando meu pai balançou a cabeça, a frustração de Elijah aumentou. E ele repreendeu meu pai com raiva pelo que considerava um problema de caráter. A cena me deixou furioso. Parecia que Elijah estava intimidando meu pai, então eu me aproximei e o empurrei com força. Em seguida, voltei-me para o meu pai para descobrir o que realmente estava acontecendo. Meu pai havia levantado 2 dedos para indicar que precisava voltar à aldeia para buscar mais 2 pessoas para ajudar. Percebendo seu erro e sabendo que as cordas vocais de meu pai estavam danificadas e que ele não conseguia falar claramente, Elijah ficou profundamente envergonhado. Ele insistiu em consertar as coisas e acabou ficando em nossa aldeia por mais de 1 mês para nos ajudar e mostrar sua sinceridade. Como meu pai e eu víamos Elijah todos os dias, gradualmente nos acostumamos com ele. Depois de concluir sua pesquisa, Elijah insistiu em levar meu pai ao hospital para fazer um check-up de suas cordas vocais. O diagnóstico do médico foi animador: a doença poderia ser tratada. Naquele momento eu precisava voltar para a escola, mas Elijah estava determinado a ficar no hospital para cuidar do meu pai. Sua atenção aos detalhes e sua natureza atenciosa impressionaram a nós dois.
Ele tratou meu pai com tanta bondade que outros pacientes da enfermaria acreditaram que ele era o filho biológico do meu pai. Estava claro que Elijah tinha desenvolvido sentimentos por mim, mas eu sabia que não éramos adequados um para o outro. Eu mantinha uma fachada de indiferença, fingindo não perceber seus afetos. Apesar do incentivo de meu pai para que eu abraçasse o amor e fosse corajosa, permaneci firme em minha decisão. Meu foco estava em meus estudos e em garantir um futuro melhor para meu pai. Quando meu pai finalmente recebeu alta do hospital, o elevador quebrou. Sem hesitar, Elijah carregou meu pai nas costas, descendo os 16 lances de escada. Suas costas estavam encharcadas de suor e os degraus eram irregulares, mas ele se recusou a deixar meu pai no chão. Quando chegamos ao carro, ele pegou um cobertor que havia preparado com antecedência no porta-malas, colocando-o gentilmente sobre meu pai e lembrando de se manter aquecido e não pegar um resfriado. Quando chegamos em casa, Elijah compartilhou algo pessoal comigo. Ele revelou que seu pai atual era, na verdade, seu padrasto, que sempre foi distante e rude. Sua mãe, uma mulher de carreira, estava tão absorta em seu trabalho que Elijah nunca conheceu o calor do afeto familiar. Embora meu pai e Elijah não se conhecessem há muito tempo, meu pai demonstrou a ele bondade e cuidados genuínos, fazendo com que Elijah experimentasse um calor pelo qual ele ansiava. Ao ver a emoção nos olhos de Elijah, levemente avermelhados pelas lágrimas não derramadas, meu coração foi finalmente tocado. Seja por pena ou por um amor profundo que eu não conseguia mais conter, estendi a mão e o abracei. De agora em diante, seu pai é meu pai também. Vamos honrá-lo juntos e fazer dele o pai mais feliz do mundo, ok? A sinceridade e a solenidade em seus olhos, juntamente com o brilho radiante que parecia envolvê-lo, foram inesquecíveis. Ele olhou para mim com um profundo senso de gratidão e determinação. Está bem, respondeu ele, com a voz trêmula de emoção. Nós rimos e rimos até que lágrimas escorressem por nossos rostos. A alegria de nosso novo relacionamento era imensa. Quando meu pai soube que Elijah e eu estávamos oficialmente namorando, ele ficou genuinamente feliz. Sua gargalhada era tão sincera que parecia suavizar as linhas de seu rosto. Sua única preocupação era se a família de Elijah aprovaria nosso relacionamento. Elijah o tranquilizou, afirmando com firmeza que estava comprometido a se casar comigo e que jamais pensaria em outra pessoa. Ele assegurou ao meu pai que sua família acabaria respeitando sua decisão, portanto, não havia motivo para preocupação. Depois de um ano de namoro, começamos a discutir o casamento. Quando nossas famílias se reuniram para discutir os preparativos, a mãe e o padrasto de Elijah trataram meu pai com muito respeito e educação, até mesmo convidando-o a assumir a liderança no planejamento do casamento. Mais tarde, descobri que a família de Elijah havia inicialmente se oposto à nossa união. Para mostrar sua dedicação, Elijah chegou a ameaçar uma greve de fome para persuadi-los. Ao saber disso, me senti profundamente tocado. Ficou claro que o compromisso de Elijah comigo era profundo e sincero, e senti que valia a pena fazer de tudo para que alguém se esforçasse tanto por nosso amor. Depois de nosso casamento, Elijah abriu oficialmente sua própria empresa e ficou incrivelmente ocupado com seu trabalho. Para apoiá-lo e garantir que tudo em casa corresse bem, decidi deixar meu emprego e me tornar esposa em tempo integral. Embora os dias de Elijah fossem repletos de reuniões e prazos, quando ele tinha tempo livre, fazia questão de passá-lo em casa comigo. Compartilhávamos todos os momentos juntos, lavando roupas, cozinhando refeições e cuidando de nossas flores e plantas na varanda. Nossas conversas pareciam intermináveis e muitas vezes chegava tarde da noite antes de finalmente darmos boa noite, relutantes em fechar os olhos e dormir. Nossos amigos frequentemente nos provocavam, chamando-nos de um casal de deuses por causa de nosso relacionamento aparentemente perfeito. Meu coração estava cheio de uma doçura que parecia vir da profundidade de nosso amor.
Elijah era incrivelmente atencioso com meu pai. Apesar de sua agenda lotada, ele sempre arranjava tempo para visitar meu pai, demonstrando seu respeito e cuidado. Reformamos nossa antiga casa, substituindo-a por uma bela casa de 2 andares que se destacava como a única do gênero no vilarejo. Todos elogiaram meu pai por sua boa sorte e admiraram o excelente genro que ele havia conquistado. Elijah, por sua vez, expressou sua gratidão, dizendo que era sua bênção ter um sogro tão maravilhoso. Entretanto, minha vida aparentemente perfeita e gratificante sofreu uma reviravolta abrupta quando Gianna voltou do Canadá. Gianna era o luar branco de Elijah, seu primeiro amor. Eles haviam sido forçados a se separar devido à distância entre eles, mas o retorno dela reacendeu antigos sentimentos. Elijah alegou que Gianna era apenas uma boa amiga para ele agora, mas suas ações contavam uma história diferente. Quando Gianna precisou de ajuda para se mudar, Elijah imediatamente deixou de lado seu trabalho para ajudá-la. Ele ficou ansioso quando ela teve um pequeno arranhão, levando-a ao hospital para tratamento. Quando ela sofria de cólicas menstruais, ele passou a noite com ela, fornecendo uma garrafa de água quente e chá de gengibre. Ficou claro que Gianna havia conquistado um lugar central na vida de Elijah. Apesar de sua agenda lotada e exaustão, um telefonema ou uma mensagem de Gianna era capaz de afastá-lo de qualquer coisa. No dia do meu aniversário, Elijah havia prometido voltar para casa mais cedo para comemorar comigo. No entanto, à medida que a noite se arrastava e a comida era reaquecida várias vezes, ele ainda não havia sido encontrado. Quando Elijah finalmente voltou para casa, tentei expressar minha frustração, mas minhas palavras pareceram irritá-lo. Ele explodiu de raiva, acusando-me de ser ingrata e excessivamente desconfiada. Chorei de frustração e mágoa, mas ele não ofereceu uma palavra de conforto. Em vez disso, saiu em disparada, batendo a porta atrás de si. Em meu desespero, engoli meu orgulho e liguei para ele, pedindo desculpas por qualquer mal-entendido. Passei a chorar todos os dias, sentindo-me totalmente isolada, sem ninguém para confiar. Um dia, quando estava na varanda, um pensamento perturbador passou pela minha cabeça: abrir a janela e pular. A simples realização de tal pensamento me fez entender que eu estava lutando contra a depressão. Meus registros médicos estavam sobre a mesa, mas Elijah nunca notou ou demonstrou preocupação. Era evidente que ele havia se esquecido de mim há muito tempo, deixando-me por conta própria. Apesar do meu amor por ele e pelo lar que havíamos construído juntos, a amargura dos comprimidos antidepressivos era avassaladora. No entanto, a lembrança do meu pai idoso, que sempre foi uma fonte de força e apoio, deu-me a determinação para engolir os comprimidos e enfrentar cada dia, por mais desafiador que fosse. Eu sempre acreditei que em um casamento haveria gratidão e compreensão entre marido e mulher. Eu estava convencida de que Elijah acabaria reconhecendo meu valor e voltaria para mim. Aguardei pacientemente mantendo a esperança, mas a cada dia que passava, minha decepção aumentava e a luz no fim do túnel parecia cada vez mais distante. O comportamento de Elijah se tornava cada vez mais ultrajante. Ele permitia que Gianna publicasse mensagens ambíguas nas mídias sociais e a levava a vários eventos sociais. Quando os amigos sugeriam, em tom de brincadeira, que ele poderia estar tendo um caso com Gianna, ele simplesmente sorria e não dava nenhuma explicação. Suportei esse tormento, mas o ponto de ruptura veio quando meu pai morreu em uma das aventuras de jogo imprudentes de Elijah. Minha dor e raiva chegaram a um ponto de ebulição, e senti um desejo irresistível de confrontá-lo com uma faca. No momento em que empurrei o corpo de meu pai para o incinerador, os últimos resquícios de meu amor por Elijah foram extintos. Apesar de estar perto de Elijah todos os dias, ele suspeitava que eu era infiel. Não, respondi com firmeza, encarando seu olhar com a consciência tranquila. Então por que você quer se divorciar de mim? Ele exigiu.
Porque não o amo mais, respondi, as palavras pesadas com o peso da minha desilusão. Apesar de nosso amor passado, eu queria ir embora com dignidade e evitar envolvimentos desnecessários. Mas quando Elijah, com uma expressão sombria, me confrontou, sua voz estava carregada de ressentimento. Addison, você não sabe o quanto eu a amo. Você está me apunhalando bem no coração, será que você percebe isso? Suas palavras implicavam que minha decisão de me divorciar dele era uma traição imperdoável. Como um homem pode ser tão desavergonhado? Eu tinha sido cega ao me apaixonar por um homem assim. Senti uma onda de raiva ao olhar para ele. Você me ama? Pergunte a si mesmo honestamente: você realmente me ama? Cutuquei seu peito várias vezes, imaginando que as pontas dos meus dedos eram lâminas afiadas, esfaqueando-o com feridas imaginárias. No passado, eu sempre tinha sido gentil com ele, mas agora me sentia como uma leoa feroz, movida pela raiva. Ele pareceu surpreso por um momento, depois respondeu friamente: talvez eu tenha estado muito ocupado ultimamente e negligenciado você, mas você não pode simplesmente se divorciar de mim. Eu já decidi, declarei com firmeza. Peguei a mala que havia feito há muito tempo e apontei para o acordo de divórcio sobre a mesa. Sem dizer mais nada, fui em direção à porta. Quando eu estava prestes a sair, uma batida forte soou. Abri a porta, mas me assustei quando Gianna passou por mim, empurrando-me para o chão. Seu rosto estava corado de raiva. Onde está seu pai? Leve-me para encontrar aquele velho sem vergonha imediatamente, ela exigiu. Elijah atravessou rapidamente a sala e se aproximou de Gianna, com sua voz suave e preocupada. Gianna, o que há de errado? Por que você está procurando o pai de Addison? O rosto de Gianna se contorceu de angústia enquanto ela explicava em meio às lágrimas: ele roubou minhas coisas. É a única coisa que minha mãe me deixou. E eu preciso encontrá-las. Seus soluços vinham em suspiros esfarrapados, e o peso de suas palavras era palpável. Os olhos de Elijah se suavizaram de compaixão enquanto ele enxugava gentilmente as lágrimas de Gianna. Seu comportamento era terno, quase protetor, mas quando ele se virou para me olhar, seu olhar se endureceu de raiva. O contraste entre sua compaixão por Gianna e sua frustração comigo era gritante. E só fez aumentar o abismo que havia se formado entre nós. A voz de Elijah era aguda e ordenadora: ligue para o seu pai e diga a ele para devolver as coisas da Gianna imediatamente. Sua convicção era rápida e inquestionável, implicando diretamente meu pai sem qualquer consideração. Não pude deixar de fazer uma careta de descrença. Meu pai não poderia ter roubado as coisas da Gianna. A dor da perda do meu pai me deixou relutante em aprofundar uma explicação. Ele roubou. Eu tenho provas. A voz de Gianna era insistente e ela rapidamente sacou o celular. O vídeo de vigilância que ela me mostrou tinha o registro de data e hora das 10 horas da noite anterior. A filmagem mostrava uma figura corcunda no andar de baixo, perto da casa de Gianna, cuja silhueta era muito parecida com a do meu pai. Gianna arrastou a barra de progresso para frente, revelando mais da filmagem. Depois de mais de 10 minutos, a figura apareceu na entrada do corredor, tornando-se brevemente uma sombra antes de desaparecer. Eu verifiquei com o segurança e ele confirmou que o faxineiro comunitário o reconheceu imediatamente, disse Gianna com uma certeza inabalável. O olhar de Elijah estava gelado enquanto olhava para mim. Nunca pensei que seu pai pudesse ser assim. Suas palavras foram marcantes e impiedosas. Você não tem o direito de falar assim do meu pai. Revidei, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e dor. O que não pode ser dito sobre um ladrão? Só porque ele é seu pai, isso significa que o crime dele pode ser apagado? A voz de Elijah era agressiva e cheia de desdém. Cada palavra era como uma faca afiada que cortava mais fundo em meu coração. A raiva me invadiu, fazendo-me tremer incontrolavelmente.
Estava claro que Elijah, em sua ânsia de apoiar Gianna, não tinha dúvidas em caluniar meu pai. Sua disposição de me trair por causa dela era um remédio amargo de engolir. Dizem que o tempo revela o verdadeiro caráter de uma pessoa, e 8 anos de fato me mostraram exatamente quem era Elijah. Não bastava o fato de ele já ter contribuído para a morte de meu pai? Agora, ele estava agravando sua traição com falsas acusações. Atrás dele, os olhos de Gianna brilhavam com um brilho triunfante. A realidade da situação me atingiu com uma clareza dolorosa. Gianna havia falsificado o vídeo de vigilância. Meu pai estava morto e não podia mais se defender. Como ele poderia ter roubado alguma coisa? A atuação de Gianna foi tão convincente que ela facilmente enganou Elijah. Elijah, você não sabe que tipo de pessoa meu pai era? Perguntei, minha voz tremendo com uma mistura de fúria e tristeza. Não importa o quanto uma pessoa seja honesta, sempre há uma chance para a ganância. Mas roubar a posse mais preciosa de Gianna? Isso é imperdoável. A voz de Gianna estava carregada de falsa convicção. Minha garganta estava apertada de amargura enquanto eu lutava para conter minhas emoções. Ganância? Elijah, você conhece meu pai melhor do que ninguém. Mesmo na pobreza, ele nunca roubaria dos outros. A expressão de Elijah vacilou, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto enquanto ele parecia estar reconsiderando. Mas o momento era passageiro. Addison, também espero que não tenha sido seu pai quem o roubou, mas há testemunhas e provas. Suas palavras não mudarão isso, disse Elijah, sua voz ainda carregando uma nota de resignação. Gianna, com um ar de simpatia, puxou a manga de Elijah e sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse. Se você vai defender o pai de Addison, ficarei profundamente desapontada. O tom de Elijah ficou mais frio, sua paciência se esgotando. Vamos procurar seu pai agora. Se ele estiver disposto a devolver os itens, vou analisar a situação. Caso contrário, tudo fica como está. O quarto parecia sufocante enquanto o olhar ríspido de Gianna examinava a mala. Ela parecia ter prazer em minha angústia, sua raiva e suspeita eram dirigidas exclusivamente a mim. Asterisco, não aconteceu nada. Seu pai era velho, mostre algum respeito por ele, eu disse, com a voz embargada pelo peso da minha dor e frustração. Meu pai, que havia tratado Elias como seu próprio filho, estava sendo acusado injustamente até mesmo na morte. Era insuportável ver o homem que só tinha sido gentil com Elijah agora sendo difamado por ele. Enquanto eu segurava a alça da mala, a mão de Elia apertou meu pulso. Um forte lembrete de que eu não estava livre para sair sem esclarecer essa última acusação. Fale claramente antes de sair, exigiu Elijah, seu tom não permitia discussão. Não tenho nada a dizer, retruquei, minha voz tremendo de emoção. A careta de Gianna foi afiada quando ela arrancou a mala de minhas mãos. Você está com tanta pressa para fugir? Meus pertences não estão escondidos em sua mala, estão? Abra-a imediatamente. Quero checar. Seu olhar era frio, sua intenção inconfundível. Senti uma onda de pavor quando os dedos de Gianna se atrapalharam com o zíper da mala. Sua estrutura esguia escondia uma força surpreendente quando ela abriu a mala, derramando seu conteúdo no chão. Suas mãos se moviam rapidamente, jogando para o lado roupas e itens pessoais com uma energia quase frenética. Cada item que caía no chão parecia ampliar a suspeita dela e a minha humilhação. Seus olhos percorriam os pertences espalhados, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse validar suas afirmações infundadas. Apesar de meus esforços para manter a calma, a cena diante de mim era avassaladora. Elijah estava ao lado de Gianna, observando atentamente, com seu rosto uma máscara de severa desaprovação. Eu podia ver as rachaduras em sua fachada, a desilusão se misturando com uma recusa obstinada em acreditar na verdade. As mãos de Gianna tremiam enquanto ela vasculhava a mala.
Suas ações são mais para liberar sua raiva reprimida do que para encontrar qualquer evidência real. O peso da acusação injusta de meu pai e a traição que senti com a confiança cega de Elijah em Gianna foram esmagadores. Como a busca de Gianna não resultou em nada, sua frustração era palpável. Ela fechou a mala com um baque forte e olhou para mim. Seus olhos se encheram de uma mistura tóxica de raiva e satisfação. Não há nada aqui, ela cuspiu com a voz cheia de desdém. Respirei fundo, sentindo o aperto em meu peito, e tentei me acalmar. Nunca houve nada para encontrar, eu disse calmamente, minha voz mal passando de um sussurro. Você já se manifestou. Vou embora. O aperto de Elijah em meu pulso ficou mais forte, mas sua expressão era ilegível. A sala parecia estar se fechando sobre mim. O silêncio que se seguiu à explosão de Gianna era um contraste gritante com o caos do momento anterior. Sem dizer mais nada, eu me soltei do controle de Elijah e juntei o conteúdo da mala que estava espalhado. A experiência havia me esgotado, mas havia uma calma resoluta em meu coração. Eu sabia que não poderia mudar a opinião deles, nem precisava. Quando me virei para ir embora, não pude deixar de sentir que estava me afastando de algo que um dia significou tudo para mim, uma despedida dolorosa dos sonhos e esperanças que um dia me foram caros. A visão da caixa quebrada e das cinzas espalhadas pelo chão parecia um golpe físico. O pó branco, que antes era um símbolo da presença do meu pai, agora parecia zombar da minha dor. Cada grão de cinzas era um lembrete da ausência do meu pai, e a dor era sufocante. A promessa que fiz a ele de mostrar-lhe o mundo parecia um sonho distante e não cumprido. Enquanto eu observava a reação de Gianna, sua decepção era palpável, e a traição parecia uma faca que se retorcia em meu coração. Suas palavras, com um falso pesar, tinham uma ponta cruel. Pensei que havia um bracelete de jade deixado por minha mãe nele. Mas não esperava que fosse uma pilha de cinzas quebradas. Seu desprezo pela memória de meu pai despertou uma fúria dentro de mim. Eu mal conseguia conter a tempestade de emoções que se alastrava dentro de mim. Com uma onda de raiva, agarrei o colarinho de Gianna, com os dedos cravados no tecido como se pudesse arrancar a verdade dela. O tapa foi rápido, alimentado pela mágoa e pela raiva que estavam fervilhando na superfície. Senti a picada em minha própria mão quando ela se chocou com sua bochecha. O som do impacto foi agudo e satisfatório em seu próprio sentido. O primeiro tapa foi pela traição, pela crueldade que ela havia infligido a meu pai e a mim. O segundo tapa foi um gesto de desafio, uma declaração de que eu não seria vítima de suas mentiras. Você acha que pode simplesmente passar por cima de nós? Exigi, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e tristeza. O primeiro tapa foi para mim, e o segundo foi para o meu pai. Os olhos de Gianna se arregalaram em choque e seu rosto ficou vermelho com o impacto. Ela tentou recuperar a compostura, mas o olhar de autossatisfação havia desaparecido, substituído por uma mistura de medo e confusão. Elijah deu um passo à frente, com uma expressão de incredulidade e raiva. Mas eu estava além da razão. E como eu deveria lidar com isso, Elijah? Eu gritei de volta, deixando que ela profane a memória do meu pai e que você acredite nas mentiras dela? Olhei para os dois, meu coração batendo forte com uma mistura de traição e determinação. Eu não seria silenciado ou intimidado. A dignidade de meu pai merecia algo melhor. A dignidade de meu pai merecia algo melhor e eu estava preparada para lutar por ela, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que haviam pisoteado nossas vidas de forma tão descuidada. O Senhor. Você se atreve a me bater, Gianna Gasped, com os olhos arregalados de choque. Sua voz tremeu com uma mistura de medo e indignação. Elijah, você vai ficar aí parado e vê-la me intimidar? Você me prometeu que nunca me deixaria sofrer a menor das ofensas. Em um instante, ela desabou nos braços de Elijah, soluçando incontrolavelmente.
Suas lágrimas encharcaram a camisa dele enquanto ela se agarrava a ele, seus gritos ecoando no silêncio tenso. Sua expressão era uma mistura de raiva e desamparo. Ele segurou gentilmente os ombros de Gianna, seu olhar se voltando para mim com uma expressão de profundo ressentimento. Addison, o que você está fazendo? Por que está deixando sua raiva consumi-lo? A Gianna é inocente. Inocente, gritei, com a voz embargada pela fúria crua. Não só vou bater nela, mas também vou matá-la com minhas próprias mãos. Cada pensamento sobre o maldito jogo de azar e a trágica morte de meu pai acendia um incêndio de raiva dentro de mim. A injustiça de tudo isso, a morte prematura do meu pai e o fato de ele não ter conseguido encontrar paz nem mesmo na morte eram insuportáveis. Quanto mais eu pensava nisso, mais meu coração parecia estar sendo espremido por um aperto implacável. Elijah, isso dói tanto. A voz de Gianna estava sufocada por uma angústia fingida enquanto ela pressionava a mão no peito, com o rosto contorcido em uma agonia dramatizada. Parece que está se partindo. Seu ato era nauseante, uma demonstração grotesca de manipulação. Mas Elia, cego por sua afeição e preocupação, não conseguia ver através da fachada. Seus olhos estavam vermelhos quando ele olhou para Gianna, sua preocupação palpável. Eu estava ali com a amarga verdade da situação de meu pai e o peso insuportável da traição se abatendo sobre mim. O amor que eu tinha por Elijah e a vida que um dia sonhei pareciam uma lembrança distante. Engolida pela escuridão avassaladora que agora envolvia minha existência. Elijah pegou gentilmente a mão de Gianna, com um tom suave e reconfortante. Você tem um coração fraco, não deveria estar se preocupando assim. Não vou deixar você sofrer por nada. Ele voltou seu olhar gelado para mim, sua voz carregada de decepção. Você deixou que sua raiva ditasse suas ações, tudo sobre um monte de cinzas. Se eu deixar escapar facilmente, você só acabará causando mais danos a Gianna no futuro. Ele então gritou, sua voz ecoando com uma autoridade feroz: peça desculpas. A ordem dele me pegou de surpresa, a dureza de suas palavras me atravessou. Em vez de reagir com raiva, forcei um sorriso, mas a amargura do momento estava estampada em meu rosto. Com uma determinação de aço, cerrei os dentes e disse: nem pense nisso. Gianna cutucou Elijah gentilmente, sua voz demonstrando preocupação. Estou me sentindo muito melhor agora. Você deveria ir dar uma aula para ela. Eu me preparei para a raiva de Elijah, esperando talvez uma repreensão severa ou uma ordem para pedir desculpas. Mas em vez disso, ele agiu com uma intensidade que me chocou. Ele pegou um punhado das cinzas de meu pai e as atirou em mim com força. As cinzas voaram para os meus olhos, cegando-me instantaneamente. As partículas grosseiras arderam dolorosamente e antes mesmo que eu pudesse tentar limpar minha visão, outro punhado foi enfiado em minha boca. Veja se você se atreve a intimidar a Gianna novamente. A voz de Elijah soou com fúria. Minha visão estava obscurecida e eu só conseguia sentir a textura áspera das cinzas e a queimação em meus olhos e boca. A situação era surreal. Como alguém que dizia me amar tanto poderia ter feito isso? Suas ações traíam um lado dele que era ao mesmo tempo cruel e irreconhecível. O amor que eu achava que compartilhávamos agora parecia uma piada distante e cruel. O comportamento extremo de Elijah era chocante. E eu me esforçava para compreender como esse poderia ser o mesmo homem que antes se importava tão profundamente comigo. A transformação de Elijah era como um pesadelo que se desenrolava diante de meus olhos. O homem que antes me abraçava e prometia para sempre agora estava totalmente consumido por outra mulher. Enquanto eu engasgava e me engasgava com as cinzas, meu coração se despedaçou ao perceber que o amor que eu tanto prezava havia se tornado uma forma distorcida de crueldade. Cada respiração que eu fazia parecia uma luta, cada inalação queimando com os restos das cinzas do meu pai.
Todo o meu ser estava dominado pela dor da traição e pelo peso esmagador da culpa. Eu não havia conseguido proteger a memória do meu pai. O último pedaço dele ao qual eu me agarrava estava sendo destruído pelo homem que eu havia amado. Olhei através de meus olhos cheios de lágrimas e vi Elijah envolvendo Gianna em um abraço reconfortante, seus olhos cheios de ternura que um dia pertenceram a mim. Essa visão foi um lembrete doloroso de quão profunda foi sua traição. Eu costumava conhecer esse amor, o tipo que fazia o mundo parecer um lugar melhor, mas agora ele parecia uma lembrança distante, quase esquecida. A injustiça de tudo isso era sufocante. Como ele, a mesma pessoa que um dia foi o meu mundo, poderia agora ser tão indiferente ao meu sofrimento? O homem que havia confessado seu amor por mim era agora a fonte da minha mais profunda angústia. A traição não foi apenas emocional, foi uma traição a tudo em que eu acreditava e lutei para conciliar o amor que compartilhávamos com a crueldade que agora enfrentava. Naquele momento eu estava perdido, tentando juntar os fragmentos do meu coração partido enquanto lutava com a dura realidade da traição de Elijah. O amor que antes parecia tão certo havia se tornado uma distância dolorosa e intransponível entre nós. Enquanto eu me ajoelhava entre as cinzas espalhadas, tentando desesperadamente recolher os restos do meu pai, meu coração doía com um profundo sentimento de perda e arrependimento. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava juntar o que restava, cada fragmento era uma lembrança dolorosa do homem que me amou e apoiou tão profundamente. Pai, sinto muito, sussurrei repetidamente, minha voz sufocada pela emoção. As palavras pareciam inadequadas diante da enormidade da minha dor. Mas eram tudo o que eu podia oferecer diante da minha impotência. E agora só me restavam as lembranças destruídas e a amarga realidade da traição. A voz de Gianna estava carregada de zombaria enquanto ela me observava lutar. Você está apenas dando um show, chorando sobre essas cinzas. Você realmente acha que sua atuação falsa fará com que Elijah e eu sintamos alguma compaixão? Levante-se e nos leve para encontrar seu pai agora. Enquanto eu continuava a me ajoelhar no chão, tentando desesperadamente juntar as cinzas espalhadas, a paciência de Elias se esgotou. Com um chute furioso, ele virou a urna novamente, fazendo com que as cinzas voassem pelo ar. Meu coração se afundou quando a pequena vitória de restaurar algumas das cinzas foi desfeita em um instante. Determinado a não deixar que a crueldade deles fosse desafiada, lutei para recolher as cinzas mais uma vez, minhas mãos tremendo de frustração e tristeza. A raiva de Elijah só aumentou, e ele chutou a urna novamente, cada ação sendo um lembrete cruel de como o pai de Elijah estava sendo tratado. Consumido por uma mistura de raiva e desespero, agarrei as pernas de Elijah e mordi com força, meus dentes afundando em sua carne em um ato desesperado de desafio. Ele uivou de dor e, com um puxão violento, agarrou meu cabelo e me jogou para o lado, fazendo com que eu caísse no chão. Seu pai era um ladrão, e você é tão louco e enganador quanto ele. A voz de Elijah era fria e venenosa quando ele cuspiu sua acusação, seus olhos refletiam um julgamento severo que parecia ser mais profundo do que a dor física. Deitado no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebi o quanto tudo havia se deteriorado. A memória de meu pai, que antes era uma fonte de conforto, agora era pisoteada sob o peso da crueldade de Elijah e Gianna. O rosto de Elia escureceu quando ele atacou seu assistente e sua raiva era palpável. Você não quer liderar o caminho, certo? Vou fazer com que se arrependa disso. Vou mandar alguém trazer o velho aqui. E quero que você o veja admitir os crimes dele com seus próprios olhos. Depois veremos o que você tem a dizer. Ele rapidamente chamou seu assistente, dando ordens com um tom de fúria em sua voz. Vá até a Vila Corbett e traga Lucas Allen aqui imediatamente. A resposta do assistente foi sombria e desanimadora. Miller, o Sr. Allen faleceu há uma semana. Ele foi pego em uma inundação repentina no caminho para a Montanha dos Fundos.
As palavras me atingiram como uma marreta, deixando-me atordoado e cambaleante. A morte de meu pai já era um fardo grande demais para carregar, e agora a tentativa de Elijah de chamá-lo de volta era uma zombaria cruel. Os olhos de Elijah se arregalaram em choque e perigo. Por que você não me contou logo? Sua frustração era palpável, um sentimento distorcido de indignação que parecia se concentrar mais na inconveniência para ele do que na notícia devastadora. Você e o Sr. Allen não são tão próximos quanto pai e filho? Você vai ao vilarejo toda semana. Achei que soubesse. Elijah ficou congelado, sua expressão era uma mistura de horror e descrença. A realidade do que ele havia feito o atingiu com uma força que parecia ter tirado toda a cor de seu rosto. Seus olhos se moveram do tomo de cinzas espalhadas, procurando por respostas que ele já conhecia profundamente. Gianna, vendo a mudança no comportamento de Elijah, parou sua exibição dramática e olhou para ele com uma mistura de preocupação e irritação. Mas sua preocupação era uma fachada. A tensão na sala era palpável. A voz de Elijah se embargou quando ele tentou compreender a enormidade da situação. Eu não sabia. Eu pensei. Limpei minhas lágrimas com a mão trêmula, o peso do momento se aprofundando ainda mais. O que mais você poderia esperar? Meu pai se foi e você manchou a memória dele com suas acusações infundadas. Seus olhos estavam cheios de arrependimento angustiado, e o silêncio que se seguiu foi pesado com o peso de desculpas não ditas e confiança abalada. Seus soluços, agora mal contidos, eram um forte contraste com a crueldade que ele havia demonstrado antes. Sinto muito, ele finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada. Eu estava errado. Eu deveria ter acreditado em você. Mas as palavras pareciam vazias contra o pano de fundo do caos e da dor que ele havia causado. O estrago estava feito, e a confiança que existia entre nós havia sido irremediavelmente abalada. Mesmo agora ele continua a se defender, isso é totalmente ridículo. Como pude ser tão cega para um homem que não tem senso de responsabilidade? 8 anos de dedicação desperdiçados com alguém tão indigno. Há uma semana, Gianna perdeu uma aposta e você mentiu para meu pai, dizendo que estava encalhada na montanha. Meu pai enfrentou uma tempestade para resgatá-lo, mas acabou sendo pego por uma inundação repentina. Quando os socorristas o encontraram, ele estava se agarrando à vida, pedindo que o salvassem primeiro. A dor por meu pai é avassaladora. Como alguém tão desprezível pode ser digno de qualquer afeição? Elijah ficou ali, olhando fixamente para as cinzas espalhadas no chão, como se tivesse perdido toda a noção de si mesmo. Todo o seu comportamento era o de uma marionete sem alma, imóvel e sem vida. Elijah, meu pai foi tão bom para você. Como pôde mentir para ele de forma tão insensível? Ele morreu tentando salvar você. Sua consciência o incomoda? Provavelmente não, porque você não tem nenhuma. Engasguei-me com as palavras, incapaz de falar mais. Meu pai nunca se arrependeu de seu sacrifício, ele só queria salvar você. E você? Você o enganou e continuou a me enganar com a consciência tranquila. Você exigiu que eu declarasse meu amor pela juventude 3 vezes. Como você ousa sequer pensar que merece isso? Você o caluniou, acusou-o de roubar as coisas de Gianna. E profanou suas cinzas para que ele nunca encontrasse paz, mesmo na morte. Pessoas como você merecem sofrer, ir para o inferno e nunca mais renascer. Eu o encarei. Minha raiva era tão intensa que eu queria poder despedaçá-lo. Aqueles que são favorecidos geralmente são os mais imprudentes, explorando a bondade de meu pai sem remorso. Mesmo que ele tivesse ligado para se explicar depois, isso não traria meu pai de volta. Mas ele nunca me tocou. Durante uma semana inteira, ele não encostou a mão em mim. Minha voz tremeu com uma mistura de raiva e desespero quando encarei Elijah. Você continua afirmando que tratou meu pai como se fosse seu pai verdadeiro,
mas o usou como um peão em seus jogos perversos. É assim que você trataria seu próprio pai? Meus olhos ardiam com traição, e meu tom cortou o ar como uma faca. Pequenas ações revelam o verdadeiro caráter. Você não passa de um canalha irredimível e desprezível. Gostaria de poder fazer justiça com minhas próprias mãos, saboreando cada grama de seu sofrimento. Meus punhos se cerraram e meu rosto se contorceu com o desejo de fazê-lo pagar por seus erros. Mas eu não vou matá-lo. Meu pai era muito gentil e perdoava demais. Pessoas como você não merecem perdão, nem mesmo por morte. Não merecem nada além de desprezo e punição. Gritei as palavras, minha voz carregada de fria finalidade. Você deveria continuar vivendo, existindo como um zumbi, suportando um destino pior do que a morte, marcado pela agonia de sua própria criação. Fixei-o com um olhar de aço e me afastei, deixando-o enfrentar as consequências de suas ações. Dei-lhe um tapa repetidamente. Ele se escondeu em frente às cinzas do meu pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não importava o quanto eu batesse nele, meu pai nunca voltaria à vida. Eu desprezo Elijah, a Gianna e a mim mesmo. Se eu tivesse recusado Elijah desde o início, meu pai ainda poderia estar vivo. Curvei-me diante das cinzas espalhadas como uma louca, com sangue escorrendo de minha cabeça. Por que meu pai bondoso e simples teve de morrer assim? A dor e a raiva me consumiram por completo. Elijah chorou e estendeu a mão para me puxar para mais perto, mas eu o afastei com uma resolução amarga. Sinto muito, papai. E peço desculpas a você também. Eu havia esperado tanto tempo por esse pedido de desculpas, tanto tempo que parei de esperá-lo e até comecei a desprezá-lo. As desculpas são as palavras mais fúteis do mundo. Elas só servem para me lembrar da agonia da morte do meu pai. Você já acusou meu pai de ser um ladrão sem hesitar e agora vem se desculpar. Não vê como você é ridículo? Estamos casados há 8 anos. Você ainda não aprendeu que tipo de homem era meu pai? Se ele tivesse alguma ganância, não teria se esforçado para ajudá-la quando vocês se conheceram. Ele nunca pediu nada do que você ofereceu, inclusive dinheiro. O pequeno prédio em estilo ocidental que você viu foi construído com suas próprias economias. Ele se recusou a aceitar seu dinheiro porque não queria que eu fosse desprezado por sua família. Ele viveu uma vida honesta e ninguém nunca falou mal dele. No entanto, você levou ao pé da letra as acusações infundadas de Gianna. Você não hesitou em manchar o nome do meu pai e teve um prazer perverso em fazer isso. Ele o tratou com sinceridade inabalável, e é assim que você o remunera? Elijah murmurou com a voz quase inaudível: eu não queria que nada disso acontecesse. Não esperava que fosse acabar assim. Você não esperava porque estava cego demais pela Gianna. Você acredita em cada palavra que ela diz, convencido de que o que você não tem é sempre o melhor. Você segue todos os caprichos dela, deixando-a levar. Tudo o que ela deseja. Você se esqueceu completamente de sua família, do pai que era verdadeiramente dedicado a você. Você o usou apenas para agradar a Gianna. Você pisoteou as cinzas dele repetidamente para descarregar sua raiva nela. Elijah desmoronou com o rosto coberto de lágrimas e ranho. Não tente dizer mais nada. Eu já estou consumido pela vergonha. Eu me odeio amargamente e intensamente. Ele olhou para mim com um lampejo de esperança nos olhos, como se esperasse meu perdão. Mas eu estava decidido. Nenhuma quantidade de lágrimas ou arrependimento mudaria o fato de que ele havia traído tudo o que meu pai defendia. O perdão estava fora de questão. Nem sonhe com isso. Eu nunca o perdoarei nem nesta vida, nem na próxima e nem nunca. Elijah se jogou no chão, com o rosto em um tom fantasmagórico de desespero. Ao ver isso, Gianna não conseguiu mais suportar. Ela gritou: Luoin, Elijah já admitiu seus erros.
O que mais você quer dele? Se você realmente amava Elijah, como pôde ser tão insensível e vê-lo sofrer assim? A indignação dela era palpável, mas seus olhos ficaram bem abertos, esperando a resposta de Elias. Ele não hesitou e deu um forte tapa em Giana. Nossos problemas como casal não são da sua conta. Vá embora agora. Os olhos de Elijah estavam gelados e sua voz estava carregada de fúria. Você está me dizendo para ir embora? Como pôde fazer isso comigo? Giana, que sempre foi tratada com carinho por Elijah, mal podia acreditar na injustiça que estava enfrentando. Ela cobriu as bochechas inchadas com os olhos arregalados de incredulidade enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A fúria de Elijah irrompeu. Se não fosse por você, o pai de Addison não teria morrido. Ele se foi há uma semana. O que há com essa suposta prova? Você não jurou que ela era irrefutável? Não disse que tinha 100% de certeza de que era o pai de Addison? Você mentiu para mim, mentiu para mim. Em sua fúria, Elijah agarrou Giana pelo pescoço, com as veias saltando com a intensidade de sua raiva. Foi somente agora que Elijah compreendeu completamente a enormidade de seu erro. A constatação de que Giana havia orquestrado tudo isso o atingiu como uma tonelada de tijolos. Seu ódio por ela era palpável, mas era tarde demais para desfazer o dano. As consequências irreversíveis de suas ações estavam diante dele, um lembrete assustador do dano irreversível que havia sido causado. Os olhos de Giana estavam arregalados de medo, seu rosto corado de pânico. Ela se debatia nas garras de Elijah com a voz trêmula de falsa inocência. Eu não sei. Como pude mentir deliberadamente para você? Sua agressividade anterior havia desaparecido, deixando-a tão lamentável e indefesa quanto um cachorro perdido. Você viu o vídeo. Você disse que foi o pai de Addison, eu revidei, cada palavra como um golpe contra o orgulho de Elijah. Você afirmou que foi ele, apoiado por testemunhas e provas especiais. Se não tivesse tanta certeza, não teria concordado comigo tão rapidamente. As acusações de Giana foram como uma série de tapas fortes no rosto de Elijah, deixando-o atordoado. Ele alegou ter um vínculo com meu pai tão próximo quanto o de um filho, mas o identificou erroneamente à primeira vista da filmagem de vigilância. Incapaz de suportar o peso de seu erro, Elijah se agarrou ao pescoço de Giana e vacilou. Ele cambaleou para trás, com o corpo tremendo antes de desabar em desespero. Enquanto ele estava sentado ali soluçando silenciosamente, senti um vazio em meu coração. Afastei-me do lugar que antes guardava belas lembranças, agora reduzido a uma cena de traição e tristeza. Enquanto o trem se afastava da cidade que havia sido meu lar por tanto tempo, observei o horizonte familiar desaparecer na distância, com minhas lágrimas escorrendo livremente. O sol poente lançava uma tonalidade cinza e amarela sobre tudo, refletindo a profunda tristeza que me envolvia. Eu havia bloqueado as informações de contato de Elijah, cortando todos os laços com o passado que havia me causado tanta dor. Com as cinzas do meu pai em mãos, parti em uma jornada para cumprir uma promessa que havia feito a ele. Visitamos o Elysian Park e a Venice Beach, o Gloria Molina Grand Park, todos os lugares que ele sonhava em conhecer. Cada destino era marcado por uma foto minha sorrindo alegremente, segurando a pequena caixa que continha suas cinzas. Em cada foto eu sussurrava em silêncio: Pai, eu o trouxe aqui. Você gosta? Imaginando sua mão na minha, assim como ele segurava a minha quando eu era criança. Cada passo da jornada era um tributo a ele, uma forma de honrar sua memória e o amor que ele havia me demonstrado. Um ano se passou no que pareceu ser um piscar de olhos. Quando voltei para visitar seu túmulo, o peso daquele ano pesava sobre mim. A viagem foi uma prova de meu amor e devoção, e embora não pudesse trazê-lo de volta, foi minha maneira de mantê-lo por perto. A garoa beijava suavemente os cemitérios quando cheguei, o ar estava repleto de uma tristeza silenciosa.
Vi Elijah subindo a montanha, cada passo deliberado e reverente, como se estivesse em uma peregrinação. Seus movimentos eram lentos, medidos, como os de um adorador devoto. Hesitei, planejando esperar até que ele fosse embora para visitar o local de descanso do meu pai, mas, de repente, ele pareceu sentir minha presença. Seus olhos cinzentos, antes tão familiares, agora brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. Ele se virou abruptamente e começou a correr em minha direção, com sua estrutura magra mal escondida pelo casaco mal ajustado. Ele quase perdeu o pé várias vezes nos degraus de pedra escorregadia, mas sua determinação o levou adiante. Os anos não foram gentis com ele. O jovem que antes era vibrante havia se tornado magro, com as maçãs do rosto altas acentuando sua fragilidade recém-descoberta. A vitalidade que antes exalava havia dado lugar ao cansaço e à solidão. Permaneci imóvel, meu coração tão frio quanto a garoa que caía ao nosso redor. Quando ele se aproximou de mim, seu rosto estava cheio de esperança desesperada. Addison, disse ele com a voz trêmula, estou procurando por você há um ano inteiro. Achei que nunca mais veria você. Ele estendeu a mão para segurar a minha, mas eu me afastei, com uma expressão inabalável. Sei que você ainda sente algo por mim, continuou ele com os olhos suplicantes. Vamos começar de novo. Isneered, Elijah, eu lhe disse que nunca o perdoaria. Você já se esqueceu? Seus olhos estavam vermelhos quando ele se curvou profundamente, seus ombros tremiam de emoção reprimida. Eu lhe imploro, disse ele com a voz embargada. Quando viu que eu permanecia imóvel, ele se ajoelhou na minha frente com um baque que ecoou dolorosamente no silêncio. O som de seus joelhos batendo no chão foi pesado, quase como se fosse uma manifestação física da finalidade entre nós. Quando meu pai morreu, uma parte de mim também morreu, continuei, minha voz fria e inflexível. Elijah, o que tínhamos já se foi há muito tempo. Não. Você ainda me ama, ele suplicou, com desespero tingindo suas palavras. Eu sou todo o seu mundo, ele gritou, com a voz trêmula. Como posso deixar de amá-lo só porque você não me ama? Você está mentindo para mim. Se ajoelhar-se não for suficiente, se precisar que eu faça mais, bata-me, faça tudo o que quiser. Apenas, por favor, perdoe-me. Ele desabou no chão, seus soluços eram fortes e desesperados, como uma criança perdida e desamparada. Quando olhei para ele, lembrei-me de mim mesma, sozinha em inúmeras noites, desejando que ele voltasse. Desejei tão fervorosamente que faria qualquer coisa por ele se ao menos voltasse. Mas ele havia praticamente me esquecido, consumido por Gianna, deixando-me apenas com uma esperança não realizada e um desespero implacável. A realidade era dura e imutável. Era tarde demais para arrependimentos. Elijah, disse eu com a voz firme e fria, eu realmente amava você e nossa família. Mas você destruiu tudo com suas próprias mãos. Prometemos uma vida inteira juntos quando nos casamos, continuei. Você já foi o meu mundo, mas preferiu deixar tudo para trás. Dei-lhe inúmeras oportunidades, mas você nunca as valorizou. Durante minha doença, no meu aniversário e mesmo quando eu estava à beira do desespero, você sempre esteve com Gianna. Já acumulei decepção suficiente com você. Mesmo que você desenterrasse seu coração e o oferecesse a mim agora, ele não teria valor algum. A finalidade de minhas palavras cortou o ar, não deixando espaço para a reconciliação. Você já sentiu uma dor que atravessou seus ossos e medula? Eu já, porque já passei por isso, não posso olhar para trás. Você transformou minha sinceridade em pó e destruiu toda a beleza que um dia tivemos. Pensei em divórcio mais vezes do que eu poderia contar. Toda vez que eu sugeria isso ao meu pai, ele me repreendia. Ele dizia que o casamento era uma série de obstáculos e que se você os superasse, o céu ficaria claro. Ele costumava dizer que se você desse um passo para trás, o mundo se tornaria claro e brilhante, e eu acreditava nele. Mas por fim,
percebi que dar um passo atrás só levava a mais insultos e degradação. No final, a única coisa que me fez continuar foi a ideia da tristeza do meu pai se eu me divorciasse. Eu não queria ser a causa de sua tristeza, por isso prolongei tudo em silêncio. Depois que ele morreu em suas mãos, meu coração ficou completamente morto. Jamais esquecerei a visão do corpo sem vida de meu pai. Suas sobrancelhas estavam bem franzidas e mesmo na morte, ele ainda estava preocupado com você? Fui tomado pela exaustão e não consegui falar mais nada. Senti-me sufocado. De volta à pequena casa de estilo ocidental recém-construída pelo meu pai, o lugar parecia uma lembrança distante da minha infância. Chamei pelo papai várias vezes, mas a casa permaneceu em silêncio, sem o seu sorriso gentil. Sentei-me no quintal e chorei em voz alta, com o peso da minha dor me dominando. Depois de chorar até não ter mais forças, caí no sono ali mesmo. Daquele dia em diante, passei a viver no vilarejo. Assim como meu pai, eu trabalhava do nascer ao pôr do sol, nas plantações de arroz. Cada dia era exaustivo, mas era uma vida gratificante. Eu sempre sentia uma presença familiar me seguindo, mas preferia ignorá-la. Minha vida era estável e pacífica até que Gianna apareceu de repente, com um comportamento feroz e selvagem. Para onde você levou Elijah? Entregue-o. Seus olhos estavam cheios de loucura e fúria, completamente irreconhecíveis da pessoa que eu conhecia. Você pegou a pessoa errada. Não tenho nada a ver com ele. Procure por ele onde quiser, mas me deixe em paz. A frustração de Gianna era palpável, seu rosto se contorcia de raiva. Se você não tem nada a ver com ele, então por que está se recusando a se divorciar de Elijah? Todos estão zombando de mim como uma amante que não pode ser vista em público. Estou sendo ridicularizada, e agora Elijah desapareceu. Eu não tinha interesse em suas reclamações e tentei me afastar, mas ela bloqueou meu caminho. Tudo isso é porque você ainda é a senhora Jean. Sua presença me mantém fora da família Jean e me torna o alvo do desprezo da mãe dele. Não pude deixar de fazer uma careta. Então você estava atrás de Elijah por causa do dinheiro o tempo todo? Os olhos de Gianna eram selvagens, cheios de uma determinação perturbadora. As pessoas morrem por dinheiro e os pássaros morrem por comida. O que há de errado comigo? Percebi há muito tempo que Elijah não amava você. Mas como ele e seu pai eram muito próximos, ele se recusou a se divorciar de você por respeito. Eu o convenci a enganar seu pai para que ele fosse à montanha de trás para testar sua lealdade. Nunca esperei que seu pai fosse morrer de forma tão trágica. Agora que seu pai se foi, Elijah se voltou contra mim. É como se ele estivesse possuído. Por que ele está se agarrando a você? Estou ficando louco. Meus pais sabem sobre Elijah e eu. Eles estão envergonhados e querem romper comigo. Jean, e agora meus pais estão me rejeitando. Tudo isso é culpa sua e de seu pai. Não posso mais suportar isso, e você também não deveria. Em seu frenesi, Gianna sacou uma faca e se lançou contra mim. Antes que eu pudesse reagir, uma figura interveio rapidamente, protegendo-me do ataque. Era Elia. A faca entrou em seu peito e o sangue começou a se espalhar, manchando suas roupas com um carmesim horrível. Seu rosto se contorceu de dor e choque enquanto ele cambaleava, com os olhos arregalados de incredulidade. Gianna ficou congelada, a faca tremendo em sua mão enquanto ela dava um passo para trás, com o pânico estampado em seu rosto. A voz de Elijah era fraca, pouco mais do que um sussurro: eu lhe devo muito. Agora me sinto à vontade. Considere isso como minha retribuição. O sangue escorria do canto de sua boca e eu senti uma onda avassaladora de emoções misturadas, raiva, pesar e uma tristeza inexplicável. Apesar da dor que ele havia causado, uma parte de mim ainda se importava profundamente com ele. Não consegui enfrentar a situação completamente e me virei, tentando me proteger da visão de seu sofrimento.
O corpo de Elijah caiu no chão com um baque forte. Sua voz foi ficando mais fraca à medida que ele continuava: "Sou um bastardo imperdoável, você me amou tanto, mas eu não apreciei. Seu pai me tratou como se fosse dele, e eu causei seu trágico fim." O peso de suas palavras e a visão de sua forma ensanguentada me deixaram atordoado, lutando com a dolorosa realidade do que havia acontecido. A voz de Elijah era apenas um sussurro, cada palavra carregada de dor e arrependimento. "Quero ter você de volta, mas sei que é impossível nesta vida." Seu rosto ficava cada vez mais pálido à medida que ele perdia mais sangue, sua força diminuía. Apesar dos esforços frenéticos de Gianna para salvá-lo, chamando por ajuda e tentando enfaixar seu ferimento, ele rejeitou sua ajuda com um chute forte. Gianna perdeu o equilíbrio, caindo em uma pedra afiada. O impacto foi fatal. Ela ficou imóvel, sua vida se extinguiu em um instante. A ambulância chegou, mas era tarde demais para Gianna. Elijah, pálido e lutando para respirar, foi colocado no veículo. Ele olhou para mim com um último lampejo de determinação e disse: "Cuide de você e viva bem. Se houver uma vida após a morte, não se apaixone por mim novamente quando me encontrar." Quando as portas da ambulância se fecharam e o veículo se afastou, fiquei sozinho, lutando contra a finalidade do momento e o peso das últimas palavras de Elijah. No dia seguinte, a mãe de Elijah me telefonou com a triste notícia de que Elijah havia falecido, apesar dos esforços de resgate. Ela me transmitiu seu último pedido: ele queria ser enterrado ao lado de meu pai. Depois de refletir sobre o assunto, concordei. Eu acreditava que meu pai, que sempre foi gentil e clemente, conseguiria perdoar Elijah, mesmo na vida após a morte. Quando Elijah foi colocado para descansar ao lado de meu pai, percebi que toda a raiva e o ódio remanescentes pareciam se dissolver com o vento. Agora, ao encarar o resto de minha vida, resolvi seguir em frente com um coração mais leve e abraçar o futuro com propósito e força renovados.